Tá dando para ver? Tá sim. Então tá bom. Gente, vocês já me conhecem, né? Eu sou a Júlia, eu tô no quarto semestre de Direito e eu estive com vocês no semestre passado também na disciplina de Direito Civil, onde a gente viu aquela parte introdutória e agora eu vou continuar com vocês nessa caminhada e a gente vai ver então a teoria geral das obrigações e posteriormente, mais para o final do ano, a gente vai ver a teoria geral dos contratos. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o início da teoria geral das obrigações e a gente vai até a parte da solidariedade, que, pelo que eu entendi, é o que vai cair na prova de vocês da semana que vem. Então, em caráter introdutório, é muito importante a gente estudar a teoria geral das obrigações, porque a sociedade, o ser humano, o tempo inteiro, ele está se relacionando com outra pessoa e gerando obrigações com a outra pessoa, seja através de uma troca, seja através de um contrato de locação ou até um contrato de compra e venda. O caráter das obrigações, ele é transitório. O que isso quer dizer? Que elas não são feitas para perdurar para o resto da vida durante o tempo. A obrigação, ela é para perdurar apenas em em um curto prazo de tempo. Então, se eu tenho uma obrigação de compra e venda, por exemplo, a partir do momento em que eu dou um valor em troca e eu recebo, a obrigação se extingue. Ou quando eu tenho uma obrigação de locação. A obrigação de locação, ela vai perdurar no tempo até o momento em que eu desista daquele contrato e queira procurar outra casa para morar, que não seja essa. Então, é caráter transitório. Na obrigação, então, a gente tem três características, que é com relação ao sujeito, ao objeto e ao vínculo jurídico. O sujeito, ele vai ser denominado credor e devedor. Credor é aquele que tem o direito de cobrar aquela obrigação da outra parte, e devedor é aquele que tem o dever de cumprir com a obrigação que lhe é devida, que ele mesmo fez com a outra parte. O objeto nada mais é do que a prestação. Então, o que eu tenho que fazer para essa obrigação se cumprir? É dar um carro em troca? É dar algum valor em dinheiro em troca? Então, isso é a prestação, dar o carro ou dar um valor em dinheiro, por exemplo. E o vínculo jurídico é o que se manifesta nessa obrigação, que é o débito, que é a dívida que as partes têm, e o senso de responsabilidade, porque a obrigação ela é feita entre particular e outro particular, e não particular com um todo. Então, se o meu pai ele prestou uma obrigação com o meu irmão, o meu pai ele não pode me vir cobrar essa dívida, por exemplo, porque eu não sou responsável por ela, porque é particular entre particular. Agora, com relação ao objeto, o objeto vai entrar naquelas questões que a gente discutiu no semestre passado, quando a gente tratou sobre negócios jurídicos na monitoria. Então, o objeto ele tem que ser lícito, não pode ser contrário ao direito. Tem que ser possível, ou seja, eu não posso fazer uma obrigação com alguma coisa que eu sei que não vai se cumprir, e eu sabendo disso, eu vou agir de má fé, por exemplo. Tem que ser alguma coisa que realmente exista, alguma coisa abstrata. Eu não posso falar, eu vou cumprir a minha obrigação no dia 30 de fevereiro. Eu não posso fazer isso, porque o dia 30 de fevereiro simplesmente não existe, então eu nunca vou cumprir com essa obrigação. E, na verdade, é o contrário, eu tenho que cumprir com a minha obrigação o quanto antes. E o objeto, ele tem que ser determinado ou determinável. Determinado é que ambas as partes, tanto o credor quanto o devedor, eles sabem qual que é o tipo de objeto. Então, por exemplo, você vai me dar em troca o seu carro da cor azul da placa tal. Isso é determinado, porque você não pode me dar um carro em troca de uma cor diferente dessa que eu estipulei ou dessa placa diferente, é o seu carro. E determinável é quando eu sei o que eu tenho que te dar, mas, por exemplo, eu não sei a quantidade ou o momento em que eu tenho que te dar aquela coisa. E é o exemplo que o Chacon traz muito em sala de aula, que até eu gravei na memória, das sacas de café. Então, uma pessoa ela quer comprar sacas de café de um distribuidor, por exemplo,
e tem 100 sacas de café, e eu quero comprar 20. Enquanto essa pessoa ela não separar as 20 que são minhas, eu tenho um objeto determinável, porque entre as 100 sacas de café que tem ali, qualquer uma daquelas podem ser escolhidas para ser dada em troca na minha obrigação. Agora, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, depois dessa parte geral, e a gente vai falar sobre obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação alternativas e obrigação solidária. Se eu não me engano, são essas. Se eu for lembrando ao decorrer da aula, a gente vai comentando também. Então, a obrigação de dar. O nome em si já diz, é a obrigação que você dar a alguém alguma coisa em troca. Você transfere ao credor alguma coisa. E ela pode ser de coisa certa ou coisa incerta. Coisa certa é quando o objeto é determinado. Então, aquilo que eu já falei. Quando ambas as partes, sendo elas credores, devedores, ou apenas um credor ou apenas um devedor, sabem o objeto daquela prestação, tem plena consciência do que lhe será entregue. E caso essa coisa ela pereça sem culpa do devedor, o devedor deve apenas dar o pagamento em troca. Então, no exemplo do carro que eu trouxe antes, se eu como devedor, a gente estipulou um contrato aqui de compra e venda e você vai comprar o meu carro. E aí, eu como um ser humano imprudente, estou andando com esse carro que eu vou te vender e acabo sofrendo um acidente de carro e dando perda total no carro. Não tem como eu dando um exemplo errado, sem culpa do devedor. Gente, sem culpa do devedor é quando ocorre alguma coisa de caso fortuito ou força maior e faz com que aquele objeto não possa ser entregue. Então, por exemplo, eu deixei o carro na, na calçada e teve um enchente na minha rua e o carro estragou, não tem mais como entregar esse carro. A única coisa que eu vou ter que fazer é te devolver o valor que você já tenha posteriormente me dado em troca. Caso você não tenha me dado nada, a obrigação se extingue simplesmente. Agora sim, na obrigação com culpa, eu devo devolver o valor mais perdas e danos. Então, assim, aquele exemplo que eu estava dando anteriormente, eu me envolvo num acidente de carro e, e o meu carro dá perda total no acidente, não tem mais como eu te dar esse carro em troca. Eu vou devolver o valor que você já depositou na minha conta, caso isso tenha acontecido, mais perdas e danos. A perdas e danos aqui é um valor tipo, que eu vou restituir porque eu fui inconsequente, porque se eu tivesse agido igual o homem médio, eu não teria que. Você não estaria saindo no prejuízo. Agora, claro, se na obrigação, com culpa, você não me deu nenhum valor em troca ainda, eu só arco com a perdas em danos simplesmente. Agora, a obrigação de dar coisa incerta. Gente, a obrigação de dar coisa incerta é quando o objeto não é determinado, ele é indeterminável. Ou seja, eu só sei o gênero, ou eu só sei o gênero daquele objeto. E a quantidade. Então, por exemplo, no meu exemplo das sacas de café, novamente, se eu quero 20 sacas de café e eu peço para alguém, né, para a pessoa que vai me vender, que tem uma plantação de café, ele tem à disposição dele 100 sacas, eu tenho um objeto indeterminado aqui. Porque enquanto ele não separar aquelas do todo que serão me dadas em troca, eu não sei qual tipo de saca poderá vir para mim. Eu não sei quais são elas. Tanto é que se alguma coisa acontecer com as sacas de café, por exemplo, mesmo que seja com culpa ou sem culpa, a obrigação ainda pode se cumprir. Então, em outras palavras, vamos supor que eu deixo as sacas de café guardada num container e aí metade desse container onde estavam as sacas
acabam pegando fogo e queimadas. Não tem mais como eu te dar, como eu te vender, não tem mais como eu fazer nada. Por eu ainda ter sacas restantes e eu ainda não tinha escolhido o que lhe era devido. E mesmo que eu tivesse escolhido, mesmo que eu tenha outras, outras possibilidades de repor isso, a obrigação continua. Então, vamos lá. Então, se ela perecer com, com culpa, ele deve arcar com a perdas e danos, e se ela perecer sem culpa, ele deve devolver simplesmente o pagamento, que é a mesma coisa que a gente falou aqui na questão da coisa certa, a mesma regra. Agora, obrigação de fazer. Gente, a obrigação de fazer, ela é quando você presta um serviço para o credor, você faz algo em troca pelo credor. Você, você mesmo se dispõe a fazer alguma coisa. E é muito importante a gente lembrar que as obrigações de fazer, elas são personalíssimas, porque no caso aqui, isso acontece muito com obrigações de prestação de serviço ou até mesmo de prestação de serviço. Então, um pintor, um cantor de um show, um, uma confeiteira, por exemplo. Dentre tantas outras opções que eu tinha de contratar, eu escolhi você porque eu achei você a pessoa mais adequada para prestar aquele serviço. Em- é, então, ela é uma obrigação personalíssima, porque só você pode prestar aquele serviço que eu estou lhe pedindo. Então, quando acontece daquela pessoa, ela não cumprir com essa obrigação de fazer, ela não cumprir com a sua obrigação, eu posso contratar uma outra pessoa para fazer em seu lugar, mas eu vou arcar com as consequências. Então, no caso do pintor, eu contrato um pintor para pintar a área externa da minha casa em 15 dias. Aí passa o primeiro dia, ele vem e pinta uma parte, aí daqui 5 dias ele vem de novo, daí passa 10 dias. Ele não aparece, aí passa mais 10 dias, ele não aparece, e ele continua me dando. Ele continua me dando perdido, falando que vai, que está ocupado e tudo mais, mas eu, como credor, preciso que aquela obrigação seja feita. Eu contratei ele por alguma razão, porque eu preciso daquele serviço. Então, eu sou autorizada pelo Código Civil a contratar uma outra pessoa e o pintor, que deveria estar fazendo a sua obrigação comigo, deve arcar com as consequências. Então, deve arcar com o pagamento daquele outro pintor que eu contratar, por exemplo. E as questões de obrigação se cumprir com culpa ou sem culpa, é as mesmas da obrigação de dar. Então, sem culpa, a obrigação se extingue, e com culpa, a pessoa deve devolver o valor e arcar aqui com mais perdas e danos. Além do caso aqui na obrigação de fazer, essa questão de arcar com a contratação de terceiros. E já entraria aqui na perdas e danos, porque, né, o credor teve que se dispor a procurar outra pessoa para realizar o serviço. Agora, a obrigação de não fazer é quando o devedor, a parte, ela é proibida de realizar alguma coisa. Isso acontece muito com marcas famosas como o McDonald's, Burger King, a Apple e a Samsung. Tanto é que bom, acredito eu que seja de conhecimento geral, que quando uma pessoa ela é contratada pela Samsung, ela não pode ser vista utilizando outros tipos de aparelhos a não ser o delas. Isso é uma obrigação de não fazer. Agora, se uma pessoa ela é vista fazendo aquela ação que ela era proibida de realizar, mas não foi por culpa dela que isso aconteceu, a obrigação se extingue. Agora, se for com culpa, o credor ele pode exigir que a obrigação se desfaça, se for possível, que ele refaça o mal que ele fez, que ele refaça o dano que ele fez. Agora, se não for possível, ele poderá contratar um terceiro, se ele tiver autorização judicial,
e pedir mais pela perdas e danos também pelos danos causados propriamente dito. As obrigações alternativas. As obrigações alternativas é quando eu tenho mais de uma prestação a ser cumprida, mas elas não precisam ser cumpridas juntas. Eu posso escolher entre uma ou outra. Então, se eu tenho na minha obrigação, eu, eu, eu entro em acordo com você e falo, eu tô te devendo X valor, e eu vou pagar esse valor te dando o meu carro ou te dando a minha moto em troca. Se eu der o meu carro, a obrigação já se extingue. Se eu der a minha moto, a obrigação se extingue. Eu não sou obrigado a dar ambos, um ou outro. E aí, a parte mais chatinha, que eu até acredito que o Chacon ele venha cobrar na prova de vocês, porque as regrinhas acabam causando grande confusão, porque é um detalhe ou outro que vai modificar, né? Vai fazer as prestações serem diferentes. E é um detalhe assim, que se você não prestar muita atenção, você acaba errando uma questão por falta de atenção mesmo. Então, eu consideraria olhar com carinho essa questão da obrigação alternativa, dessas regrinhas que a gente vai ver. Então, eu vou ler os artigos com vocês e eu vou explicando. O artigo 252. A escolha da prestação que será realizada cabe ao devedor em regra, mas pode haver inversão. Ou seja, em 99% dos casos, para não falar 100% dos casos, o objeto ele está em posse do devedor. Então, por isso que, em regra, cabe a ele escolher se ele vai querer dar o objeto A ou o objeto B na prestação. Mas isso, assim como tudo no direito, toda sua regra tem a sua exceção. Então, se eles acordarem no contrato que a escolha cabe ao credor, tudo bem também, não tem problema nenhum. Uma outra questão interessante é que as obrigações alternativas, elas podem ser periódicas, ou seja, elas podem se prolongar ao longo do tempo, como eu já falei anteriormente. E enquanto essa obrigação se prolonga ao longo do tempo, a escolha se renova também ao passar do tempo. Então, vamos supor que eu tenho uma rede de supermercados e aí eu entro em contato com o fornecedor e falo assim: quero que você me forneça durante um ano, durante 6 meses, sei lá, o arroz da marca A, da marca B ou da marca C. Nesse um ano, significa que eu tenho 12 meses para cumprir com a prestação. Então, a cada mês, eu posso escolher uma marca diferente. Então, no primeiro mês, eu decidi te enviar a marca A, no segundo mês, eu posso enviar a marca A de novo, aí no terceiro mês, eu escolho a marca B, aí no quarto mês, eu escolho a marca A, e assim eu vou alternando, porque a minha escolha, ela vai se renovando enquanto eu tenho essa obrigação que se prolonga ao longo do tempo. Um detalhe importante: se eu tenho mais de um devedor na minha obrigação e esses devedores eles não entrarem em acordo de qual objeto eles vão dar para pagar a prestação, eu posso entrar na justiça e daí o juiz ele pode, né, homologar e dizer: não, entre o objeto A e o objeto B, vocês têm que dar para cumprir a obrigação o objeto A. E aí não cabe mais discussão. O artigo 253 nos diz: se algo ocorrer antes da tradição, mas ainda restar alguma das escolhas, a obrigação deve se cumprir. Ou seja, nas obrigações alternativas, a gente tem 2 ou mais objetos. Aí vamos supor que, de novo, do exemplo do carro. Eu combinei com você que eu vou te dar em troca o carro ou a minha moto. Daí eu, como um ser humano imprudente, novamente, me envolvo em um acidente de trânsito. E aí eu acabo estragando o meu carro. Não tem mais como eu te dar essa prestação em troca. Desculpe. Não tem como eu te dar essa prestação em troca. Como nas obrigações alternativas eu tenho possibilidade de escolher entre objetos diferentes
e eu ainda tenho um objeto que ela possa se cumprir, a obrigação não se extingue. Sobrando um objeto, obviamente, a obrigação se transforma em dar coisa certa, porque eu não tenho mais essa opção de escolha a partir do momento que se resta apenas uma prestação, um objeto. O artigo 256 nos diz: se nenhuma das prestações puderem ser realizadas, mas sem culpa do devedor, a obrigação deixará de existir. Então, de novo, vamos supor que você fez um acordo comigo lá das sacas de café, e aí eu deixei todas as sacas num galpão, daí choveu muito, choveu muito, choveu muito, caiu um raio, o galpão era de madeira e pegou fogo, por exemplo. E todas as sacas de café, elas se destruíram, não tem mais como eu utilizá-las, não tem mais como eu dar elas para você. Como é um caso de caso fortuito ou coisa maior, que eu não tive relação, eu não agi com culpa, eu não agi com dolo, eu não queria que aquilo ocorresse, a obrigação simplesmente deixa de existir porque eu não causei aquilo, não foi a minha intenção. O artigo 254, para a gente ir terminando, né? Com culpa do devedor, a obrigação não poderá ser realizada. Além disso, cabendo a ele a escolha, ele deverá pagar o valor da última prestação, mais perdas e danos. Então, o devedor age com culpa e entra naquela regra. Ele que escolhe qual é a prestação que será dada, se será A, se será B. O que ele deve fazer quando há culpa nesses casos? Ele deve pagar o valor da prestação, como se tivesse mesmo cumprindo com a prestação, mais perdas e danos. Então, vamos supor que, que deixa eu pensar. No exemplo das sacas de café, eu fui imprudente, deixei as sacas para o lado de fora e acabou queimando todas as sacas de café. O que eu devo fazer? Devo te dar o valor de uma saca, se estivesse mesmo cumprindo com a obrigação, mais perdas e danos. Ou, por exemplo, o exemplo dos veículos, né, que eu estava dando anteriormente. Eu tenho 2 veículos, daí eu saio com um carro e eu empresto a moto para um colega meu e nós dois nos envolvemos num acidente e acaba deteriorando os dois automóveis. Não tem como eu te dar mais aquela prestação. O que eu vou fazer então, já que a culpa foi minha, né? Não agi sem culpa. Eu causei aquilo, eu fui imprudente. Eu dou o valor da prestação, como se eu estivesse cumprindo, então o valor, por exemplo, do carro, mais um valor subsequente com relação às perdas e danos pelo constrangimento, pelo problema que eu lhe causei. Agora, o artigo 255, ele está trazendo se a escolha é do credor, mas a culpa é do devedor. Então, aqui se inverte. Eu não tenho mais a escolha do devedor, a escolha é do credor. Então, ele vai lá e escolhe o que ele quer, mas como a coisa ainda está na minha posse e eu agi com culpa, eu vou ter que agir, então, em ambos os casos com perdas e danos. Se for parcial, parcial significa que eu agi com culpa, mas eu ainda tenho outras opções de cumprir aquela obrigação. Então, eu entrego mais perdas e danos. Por exemplo, as sacas de café. Eu separei as 20 sacas, eu já sabia qual eram as 20 sacas que eu iria te dar, mas elas se deterioraram, não tem mais como eu utilizar. Elas não, né? Eu te dei as 20, eu tenho as 20 sacas, eu separei as 20 sacas que eu iria te dar. Aí, por uma questão, por culpa minha, 10 se deterioraram e sobraram 10. Então, a obrigação ainda pode ser cumprir parcialmente. Eu entrego as 10 e arco mais com perdas e danos devido àquelas outras 10 que eu perdi. Agora, se for total, o credor ele poderá pedir o valor da prestação mais a perdas e danos. Igual no caso aqui, igual o caso anterior, que o devedor age com culpa, mas a escolha também é dele. A diferença é que ele tem duas opções, parcial e total. A gente tem
entre as obrigações alternativas também, subtópicos dessas obrigações, que são conhecidas como obrigações cumulativas e obrigações facultativas. As obrigações cumulativas é quando a gente tem que entregar ambos os objetos. Então, eu tenho uma dívida com você e eu falo que eu vou te entregar o meu carro e a minha moto. Então, se eu entregar só o carro, a minha obrigação não se extingue. Ou se eu só entregar a moto, a minha obrigação também não se extingue. Eu tenho que entregar os dois para eu me ver livre daquela obrigação, para eu me quitar daquela obrigação. Agora, a obrigação facultativa, ela é muito interessante e eu lembro até do exemplo que o Chacon deu. Eu suponho que ele tenha dado em sala para vocês também, que é o caso do McDonald's. Que eles são obrigados não, né? Eles se comprometem a dar um brinquedo naquele McLanche Feliz, mas eles têm uma cláusula no contrato que a grande maioria das pessoas não sabe, que se porventura faltar o brinquedo daquela temporada, daquele de que eles estão vendendo, eles podem substituir por um brinquedo semelhante. Então, a um primeiro momento, à vista de quem está de fora, eu tenho uma obrigação simples, uma obrigação de dar coisa certa. Mas, caso eu não consiga dar essa coisa, eu posso dar outra coisa semelhante no lugar. Agora, a gente vai tratar, para a gente ir finalizando, sobre as obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. E a gente coloca elas aqui como classificação dos sujeitos porque elas interferem muito na relação de um sujeito com o outro. Porque praticamente, na grande maioria dessas prestações, né, dessas obrigações, a gente vai ter mais de um devedor ou mais de um credor. Então vamos lá. Na obrigação divisível, é quando eu tenho uma prestação e eu posso dividi-la, eu posso parti-la em partes para que seja igual para todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho que te dar um valor em dinheiro, R$ 300. Como é uma obrigação divisível e eu tenho mais de um devedor, cada um arca com a sua parte e a obrigação se extingue. Então, cada um paga a parte credora R$ 150 e a obrigação se extingue. Agora, a indivisível é quando a obrigação ela não pode ser dividida. Então, eu não posso, as pessoas elas não podem realizar aquela obrigação de forma igual. Que é o caso, por exemplo, do carro. Vamos supor que eu e meu irmão temos uma dívida com um primo e a gente combinou que a gente vai dar o meu carro em troca. Então como o carro está na minha posse, eu entrego o carro, mas como eu também não sou a única responsável por essa dívida, eu entro em posição de credora posteriormente e cobro o valor do carro que seria condizente com a parte do meu irmão. Então, vamos supor que o carro custa 50 mil. Eu dou o carro em troca e, posteriormente, eu cobro do meu irmão 25 mil, que seria metade do carro, vamos supor dessa forma. E aí, a gente tem algumas regrinhas, algumas exceções que também valem a pena vocês darem uma olhada, porque, pelo menos na minha prova, o Chacon cobrou essa questão de caução de ratificação. Não significa que ele vai cobrar de fato de vocês, mas é interessante que ele tem o costume, né, de reciclar questões também. Então vamos lá. O artigo 260 vai nos dizer: se houver credores se houver mais de um credor, ele pode exigir a dívida toda e o devedor, ele pode pagar a todos ou por caução de ratificação. Ou seja, se eu tenho dois credores, dois credores e um devedor, eu posso chegar no devedor e falar: eu quero que você me pague a dívida agora. E ele pode exigir sim a dívida toda. Então, vamos supor, eu estou devendo R$ 50 para minha mãe e para o meu pai. Daí o meu pai chega e me fala: eu quero que você me pague os R$ 50. Ele pode
cobrar a dívida toda de mim e tudo certo. Ou ele pode cobrar também apenas a parte que lhe é devida. Também tudo certo. Agora, a caução de ratificação é quando. É quando. Espera aí que eu acho que eu inverti, gente. Pagando a todos é pagando a todo mundo, ou seja, a parte que lhe é devida de todo mundo. Então, eu pago R$ 25 para o meu pai, R$ 25 para minha mãe. Agora, calção, a calção de ratificação é quando eu peço um recibo em troca. Então, o meu pai vai me cobrar R$ 50, mas eu sei que essa dívida, ela não é só minha. Então, eu falo para o meu pai, eu te pago R$ 50, desde que você me dê um comprovante que eu estou pagando a minha dívida e que a partir do momento em que eu te pagar, eu não estou devendo mais nada, nem para você, nem para minha mãe. Então, se a minha mãe me vier me cobrar, eu mostro aquele documento em que vai ter a assinatura, né, do meu pai, falando, ela já pagou a dívida, a sua parte está comigo. E aí, o que que a minha mãe vai ter que fazer? Vai ter que ir atrás do meu pai para pegar a parte dela. Mas eu, como devedora, não tenho mais nenhum tipo de influência nessa relação. Agora, o artigo 262 vai nos dizer: se um dos credores desistir de cobrar a dívida, a prestação ainda é válida para o credor restante. Então, vamos supor que eu tenho dois credores e um devedor. O meu pai desiste de cobrar os R$ 50 de mim, mas a minha mãe, por ser credora, ela ainda pode vir a cobrar de mim essa dívida que eu tenho com ela. E agora? Mas, Júlia, e se a minha dívida for sobre um objeto que ele é indivisível? Eu entrego o objeto para o credor e ele deve me pagar a diferença, já que ele não vai cobrar do outro. Então, por exemplo, o carro. O meu primo decidiu que não vai cobrar do meu irmão. E a gente vai dar o carro porque a gente não tem dinheiro para bancar com essa dívida agora. Então, o carro custa 50 mil. Eu dou o carro como a minha prestação que eu tinha combinado com o meu primo, e ele deve me devolver 25 mil em troca, porque eu sou responsável apenas por uma parte da prestação. Agora, o artigo 263 perde a qualidade de indivisível a obrigação que resulta em perdas e danos. Então, se eu tiver que arcar com perdas e danos, a perdas e danos ela é um valor em dinheiro. Então, cada devedor pode ser cobrado de sua parte e deve pagar apenas a parte que lhe cabe, porque não é medida indivisível. Dinheiro eu consigo dividir. Por isso que o artigo 263 traz deixa isso muito claro. Agora, para a gente ir terminando, as obrigações solidárias. As obrigações solidárias, gente, é quando eu tenho mais de um credor ou mais de um devedor, seja de um lado ou de um outro, e aí é o seguinte, é como se eles fossem tratados como se eles fossem uma única pessoa, mas na verdade na relação eu tenho mais pessoas de um lado, da parte ativa, e mais pessoas do outro lado da parte passiva. Parte ativa é o credor e parte passiva é o devedor. Agora a gente tem algumas regrinhas também. Só um momento, gente. Desculpa, gente, que bateram aqui na porta do meu quarto. Mas enfim, voltando. A obrigação solidária, ela acontece da seguinte forma. As pessoas são tratadas como se elas fossem uma única pessoa. Então, eu tenho mais sujeitos de um lado e mais sujeitos do outro. Isso pode acontecer ao mesmo tempo. E eles são tratados como se a relação fosse entre particular e o outro particular. Tivesse apenas duas pessoas na relação. Vamos para as regras, então. Em especial com a parte ativa, então, que é a parte do credor. Os credores sozinhos podem exigir a dívida inteira. Isso a gente até já falou, já trouxe, isso também cabe na questão das obrigações solidárias, que o credor ele pode chegar no devedor
e pedir que pague a dívida inteira. E daí, o que acontece com os outros credores? Eles simplesmente vão ter que cobrar a dívida desse credor que recebeu o valor. Então, esse credor vira devedor dos outros credores. O devedor pode pagar a qualquer um e assim a obrigação se extingue, salvo por decisão judicial. Então, assim como os credores eles podem cobrar a dívida toda de qualquer devedor, o devedor também pode pagar a qualquer credor, a não ser que o juiz estipule, não, você tem que pagar essa dívida para fulano de tal, e só para ele. Então, se o devedor ele pagar a dívida para um outro ente da relação que não seja o fulano de tal, a obrigação não se extingue. Então, o que acontece? Se eu pago para a pessoa que eu não deveria pagar e a pessoa que eu deveria pagar vem me cobrar, eu vou ter que pagar a dívida, eu vou ter que cumprir com essa obrigação 2 vezes, porque eu fiz a obrigação mal feita. Eu sabia que eu não podia pagar para aquela pessoa e mesmo assim eu fiz isso. Obrigação pode ser realizada de forma parcial, se excluindo do todo. É só a gente lembrar aqui, analogicamente, cartão de crédito, que a gente vai parcelando o valor. É a mesma coisa aqui na questão solidária. Vamos supor que eu tenho que te dar R$ 100, mas eu não tenho esses R$ 100 para te dar de forma instantânea, agora. Então eu vou dando aos pouquinhos. No primeiro mês eu dou 25, depois de 10 dias eu dou mais 25, depois eu dou mais 10 e assim por diante até que a minha dívida esteja totalmente extinta. Os herdeiros. Os herdeiros só podem exigir a parte que lhe é devida, não são solidários. O que acontece aqui, que é uma questão muito interessante, que a gente tem que tomar cuidado com pegadinhas em provas. Inclusive, até na prova do Chacon, que ele pode cobrar isso, na minha prova, pelo menos, ele cobrou, é que quando um credor solidário ele falece, e ele acaba deixando, por exemplo, 2 herdeiros, esses herdeiros eles não são solidários. Então, eu sendo uma credora, mas eu sou herdeira. Eu não estava presente nessa relação até o momento em que o meu pai faleceu. Eu não posso chegar no devedor e falar, eu quero que você me pague, por exemplo, os R$ 100, porque eu não posso cobrar dele a dívida toda. O que eu posso fazer? Cobrar apenas que é a minha parte. Então, vamos supor que a dívida era entre o meu pai e diversos devedores. Eu, como herdeira do meu pai, eu só posso cobrar R$ 50 de cada devedor, porque é a parte que me cabe. E o meu irmão só pode cobrar os outros 50. Eu não posso simplesmente chegar e falar, quero que você me pague os R$ 100. Não, eu não posso. Porque a partir do momento que eu tenho herdeiros da relação, a obrigação ela vira tradicional, não é solidária. Agora, a perdas e danos aqui, ela também é solidária. O que isso quer dizer? Que o credor, ele pode... O credor não, né? Que no caso dos herdeiros, por exemplo, daí sim, a perdas e danos entra como forma solidária. E o credor pode cobrar isso do devedor propriamente dito. Aquele que desistir da dívida ou receber a obrigação, responderá para os outros. Então, se eu recebo a obrigação como credora, eu sou obrigada, né, se eu agir da forma correta, a dividir o que é de cada um. Então, se eu recebo R$ 100, eu pego a parte que é minha e divido os outros 50 para aqueles que também são credores. Agora, se eu desistir da obrigação, eu não tenho mais nada a ver com a relação, mas a obrigação continua para aqueles que ainda são credores, e a minha parte, ela pode ser até descontada da relação, porque o devedor até não agir, não sair do prejuízo, vamos dizer assim. Agora, as regras da passiva, que é com relação ao devedor. O devedor poderá pagar apenas a um credor se assim exigido, parcialmente ou totalmente, que é o que a gente estava falando. Assim como o credor poderá cobrar apenas de um devedor, o devedor também poderá
pagar apenas a um credor, seja de forma parcial ou de forma total. Os herdeiros não são solidários e respondem apenas por uma parte. Então a mesma regra que cabe para o credor que eu acabei de falar, também cabe aqui para o devedor. Então, vamos trocar de papel. Eu sou herdeira de uma pessoa que estava devendo R$ 100, então o credor ele não pode vir cobrar de mim os R$ 100, ele só pode vir cobrar de mim os R$ 50 que lhe é devido da minha parte, porque eu sou herdeira e aí a obrigação perante a minha pessoa deixa de ser solidária. Agora, se eu tenho na relação diferentes devedores e entre esses devedores temos herdeiros, então vamos supor uma obrigação entre o meu avô, que é credor, o meu tio e o meu pai. Aí o meu pai falece e nos deixa como herdeiro. O meu avô, ele não poderá vir cobrar de mim a dívida inteira, por eu ser herdeira, que foi o que a gente acabou de falar. Mas, se o meu tio pagar o meu avô o que nós estávamos devendo, ele poderá cobrar de mim, herdeira, a dívida inteira. Porque daí a relação interna é obrigação. Não é mais credor e devedor. É devedor perante devedor. Então, se o meu tio paga o meu avô, ele pode cobrar de mim a dívida inteira e não cobrar nada do meu irmão. Ou cobrar de mim só uma parte, cobrar uma parte do meu irmão. E vice-versa, cobrar só do meu irmão e não cobrar nada de mim. Daí, se eu pago a dívida inteira para o meu tio, que pagou a dívida principal, né, perante o meu avô, eu me coloco no lugar de credora do meu irmão e exijo a parte dele. Mas daí o meu tio e o meu avô não estão mais dentro dessa relação. A próxima regra. Qualquer acordo entre um credor e um devedor não recai sobre os demais. Por que isso é importante? Porque o credor, ele pode perdoar a dívida de um devedor ou ele pode afastar do, a solidariedade de um dos credores. E só porque ele fez essa questão de perdoar ou afastar a solidariedade perante um devedor, não significa que recai sobre os outros devedores da ação, apenas para aquele específico. Então, se a pessoa ela me, me, é, me perdoa, né? Eu não sou mais obrigada a pagar essa dívida, esse valor será descontado do total, porque eu estou sendo perdoada. Agora, se ele decide afastar a solidariedade perante a minha pessoa, eu, eu sou cobrada apenas como se eu tivesse uma obrigação simples. Então, a partir do momento em que ele afasta a solidariedade, ele só pode cobrar aquilo que me é devido. Então, vamos supor novamente, eu e meu irmão temos uma dívida solidária, no qual devemos pagar R$ 100 para o meu pai. Se o meu pai afasta de mim a solidariedade, o meu pai, a partir daquele momento, só poderá cobrar 50 da minha parte, e não mais os 100. E aquilo que eu já tinha falado, né? É, aquele que pagar torna-se credor do outro, relação interna da relação. Agora, se a obrigação interessa apenas para uma pessoa e aquela outra parte pagar a dívida, ela não precisará cobrar apenas o que lhe é devido, e sim a obrigação integral, toda. Isso acontece muito nos casos, por exemplo, de fiador, porque o fiador, ele não escolhe estar nessa relação, ele está na relação porque ele é obrigado, porque é necessário que a outra pessoa tenha um fiador para que o contrato de locação seja firmado entre as partes que se interessam por aquele contrato de locação. E o código nos diz que o fiador ele é um devedor solidário. Ou seja, se eu deixo de pagar o meu aluguel, o fiador ele não será cobrado apenas pela parte que lhe é devido, por exemplo, 50% do aluguel, ele será cobrado como um todo. Como a alocação da minha casa não interessa para o fiador, ou seja, ele não está usufruindo daquela obrigação,
ele pode exigir de mim não a parte que teoricamente seria lhe devido, mas sim o todo, porque ele não é o ente que se interessa por aquela obrigação. Agora, a gente tem umas outras obrigações, eu vou passar por ela muito rapidinho, e normalmente o Chacon não cobre, mas é importante a gente dar uma olhadinha, porque até estava na parte de solidariedade. Que são as obrigações de fim, as obrigações de reciprocidade, obrigações acidentais e obrigações com relação ao momento do cumprimento. As obrigações de fim, a gente tem obrigação de meio, obrigação de resultado e obrigação de garantia. A obrigação de meio são aquelas que os profissionais ou as pessoas que realizam esse tipo de obrigação, elas não se comprometem com o resultado. Elas não garantem que aquilo que ele está se comprometendo a fazer perante você terá o resultado que você quer. É o caso dos médicos. Os médicos, é, eles têm que fazer a cirurgia porque é uma questão de ética, eles precisam preservar a vida do ser humano. Mas eles não se comprometem com uma obrigação de resultado propriamente dito. Então, se eu fizer uma cirurgia, vamos supor, o meu avô estava precisando de uma cirurgia no coração. E daí ele fez essa cirurgia, e vamos supor que o médico falou: ah, se eu fizer a cirurgia, tem mais chance do meu avô sobreviver. Mas ele não garante que o meu avô sobreviverá após a cirurgia, é uma obrigação de meio. Eu estou fazendo isso por uma questão de possibilidade, por uma questão de que se é necessário, mas eu não garanto que os resultados que nós gostaríamos que aconteça realmente aconteçam. Agora, a obrigação de resultado é que, independente de qualquer coisa, independente do que eu faça, aquilo que eu estou me comprometendo tem que se cumprir, independente de como eu faça para isso acontecer. É o caso de transporte. Então, eu vou dar meu exemplo pessoal como exemplo aqui. Eu vou de van para a faculdade todo dia. Então, a van, ela se compromete a me pegar na porta da minha casa e me deixar na porta da faculdade e me trazer de volta. Então, me pegar na porta da faculdade e me deixar na porta da minha casa. E a obrigação dele é simplesmente essa. Então, já aconteceu, por exemplo, do moço que me traz, o moço que me leva e me traz, não conseguir me levar para a faculdade em determinados dias por uma questão pessoal. Então, ele mesmo se virou e arranjou outra pessoa que pudesse me buscar na minha casa e me levar para a faculdade e fazer esse mesmo processo. Porque a obrigação é de resultado, não importa o que eu faça, o que eu estou te prometendo tem que ser cumprido, tem que ser feito. Agora, a obrigação de garantia é aquilo que você fala assim: ah, se acontecer isso, eu vou prestar esse tipo de obrigação para você. Mas você não tem certeza se isso vai acontecer. Você fica na dúvida, você paga aquilo, você faz aquele contrato, aquela obrigação por uma questão, por exemplo, de segurança, ou porque é necessário, que é o caso do seguro. O seguro, você paga ele 12 meses, você pode não utilizar durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque você nunca sabe quando você vai precisar dele. Então, é uma questão de garantia. Agora, reciprocidade. Ele está relacionado com a questão de obrigações principais e obrigações acessórias, que é o caso do fiador. Num contrato de locação, você não pode fazer um contrato de locação sem que você faça um contrato de fiança conjuntamente. Sem você ter um fiador, você não aloca a casa e vice-versa. Então, os principais acompanham os acessórios. A gente até viu isso no semestre passado, quando a gente falou sobre a introdução do direito e do negócio jurídico. Agora, as obrigações acidentais também é matéria do semestre passado, mas está relacionado com o termo. É quando a coisa é determinável e certa, condição, quando a coisa é determinável e incerta, e encargo, quando eu tenho uma prestação para cumprir para que aquilo se realize. Agora, momentânea. A obrigação pode ser instantânea, por exemplo, uma compra e venda, que eu dou o dinheiro e você já me dá o que eu estou comprando, por exemplo, na cantina. Ela pode ser deferida, que é futuro. Então, eu estou fazendo aquela obrigação, mas ela só será cumprida
futuramente, mas eu tenho plena consciência disso, ou ela pode ser continuada, que é o exemplo que eu dei do fornecedor. Ele vai escolhendo ao longo do tempo os tipos de marca que ele vai dar para o seu cliente. Continuada, se prolonga durante o tempo. Agora, para a gente finalizar, até porque eu só tenho 10 minutos também, ainda bem que deu tempo. A gente tem sobre a liquidez do objeto. O objeto ele pode ser líquido ou ele pode ser em questão de liquidez. Ou seja, na líquida, eu tenho plena consciência da existência do meu objeto e ele é determinável. Ambas as partes sabem o que elas têm que fazer. Então, eu falo que eu vou te pagar R$ 100 em, em 30 dias. É uma obrigação que eu sei que eu tenho que fazer, ambas as partes sabem, é determinável e ela existe. Agora, a iliquidez é quando a gente sabe da existência da obrigação, mas durante aquele momento, enquanto ela não acontece, ela é indeterminável quanto ao objeto. É o caso, por exemplo, de um acidente de trânsito. Todos nós sabemos que quando, pelo menos eu acho que a grande maioria de nós, né? Sabemos que quando nos envolvemos em um acidente de carro, dependendo das circunstâncias, né, do caso concreto, a gente vai ter que indenizar a outra parte. A gente sabe que as pessoas são indenizadas em, em acidentes de trânsito rotineiramente, né? Mas você não tem como falar, se eu bater no seu carro no horário tal ou na rodovia tal, eu vou te pagar tanto. Agora, se eu bater no seu carro dentro da cidade, eu vou te pagar tanto. Não tem como você saber, vai depender do caso concreto, das coisas que acontecerem. Por isso que é a iliquidez do objeto, porque eu sei que essa obrigação ela existe, ela vai existir, mas eu não sei dizer o quanto que eu devo pagar, o quanto eu estou comprometida com aquele objeto, qual a minha obrigação de fato propriamente dito. Gente, no geral, é isso que eu tinha para trazer com vocês. Eu peço desculpas, né, que eu até dei umas enroladas nos exemplos, confundi um pouco os exemplos, mas eu espero que vocês tenham entendido direitinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, para o pessoal da manhã, vocês vão me encontrar todos os dias de manhã pela faculdade. E se vocês quiserem também, vocês estão no grupo, então vocês têm meu número de WhatsApp, vocês podem mandar mensagem para mim, o horário que vocês quiserem, até no final de semana, eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo. E se ficar alguma dúvida até a prova de vocês, me procurem. E se faltou alguma coisa, vocês também podem perguntar, que eu estou à disposição de vocês também durante esse semestre todo, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês com eventuais dúvidas. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu acredito que seja isso. Estamos dispensados por hoje. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Os exemplos ajudam bastante. Ah, que bom, eu fico feliz. Tchau. Tchau, até semana que vem.